Já se perguntou se você é narcisista? A maioria das pessoas faz essa pergunta da forma errada. Elas procuram uma lista de sinais, marcam ou não marcam caixas, e no final se sentem aliviadas porque não se encaixam em todos os critérios. Carl Jung dizia que esse é exatamente o problema. O narcisista nunca vai se reconhecer em uma lista de sinais, porque a máscara narcisista foi construída especificamente para impedir esse reconhecimento. Nos próximos minutos, você vai passar por um exercício de autoconsciência diferente. Não é um questionário. Não são perguntas de sim ou não. São situações, cenários, reações. E a forma como você reage a cada um deles vai revelar muito mais sobre você do que qualquer teste padronizado poderia. Calma, porque a primeira situação já vai mostrar algo importante. Situação 1. Alguém te critica em público. Pode ser um colega de trabalho, um familiar, um amigo. A crítica pode até ser válida. O que acontece dentro de você nos primeiros 3 segundos? Se a sua primeira reação é raiva, se você imediatamente pensa em como se defender, se você começa a formular uma resposta antes mesmo de processar o que foi dito, se você sente um impulso de revidar, de diminuir quem te criticou, de mostrar que eles estão errados, isso é um sinal. Carl Jung explicou que a pessoa com a máscara narcisista não consegue separar a crítica ao comportamento da ferida na alma. Para ela, qualquer questionamento do que ela fez é um ataque a quem ela é. E ataques à identidade ativam defesas primitivas, defesas que existem desde a infância. Agora, o indivíduo equilibrado também pode sentir desconforto com críticas. A diferença está no que acontece depois dos 3 primeiros segundos. O indivíduo equilibrado consegue pausar, consegue considerar se a crítica tem fundamento, consegue separar a mensagem do mensageiro. A pessoa com a máscara narcisista não consegue fazer essa pausa. A defesa já está ativada. O contra-ataque já está em andamento. Situação 2. Você está em uma conversa e alguém começa a falar sobre uma conquista deles. Um novo emprego, um reconhecimento, uma realização pessoal. O que acontece dentro de você enquanto eles falam? Se você consegue genuinamente se alegrar por eles. Se você consegue estar presente na alegria deles sem imediatamente pensar em suas próprias conquistas. Se você consegue ouvir, sem sentir a necessidade de mencionar algo seu, que seja igual ou melhor. Você provavelmente não tem a máscara narcisista. Mas, se enquanto eles falam, você já está pensando no que vai dizer quando for sua vez. Se você sente um leve desconforto com o sucesso deles. Se você automaticamente começa a comparar, a medir, a avaliar se a conquista deles diminui a sua de alguma forma. Isso é um sinal. Carl Jung chamou isso de amargura disfarçada. Não é a inveja comum de querer o que o outro tem. É uma inveja mais profunda. É a incapacidade de tolerar que o outro tenha algo bom sem que isso seja uma ameaça para você. É como se o sucesso dos outros fosse um comentário sobre o seu fracasso, mesmo quando não tem nenhuma relação. Situação 3. Você comete um erro. Um erro claro. Um erro que outras pessoas viram. O que você faz nos minutos seguintes? Se você consegue admitir o erro. Se você consegue pedir desculpas sem justificativas. Se você consegue assumir responsabilidade sem imediatamente transferir parte da culpa para circunstâncias ou outras pessoas. Você provavelmente tem uma base emocional sólida. Mas se a primeira coisa que você faz é explicar por que o erro aconteceu, se você menciona fatores externos que contribuíram, se você minimiza a gravidade do erro,
Se você fica irritado com quem apontou o erro, em vez de focar no erro em si, isso é um sinal importante. Carl Jung explicou que, para a pessoa narcisista, admitir erro é admitir defeito. E admitir defeito é intolerável, porque a máscara narcisista é construída sobre a fantasia de perfeição, ou pelo menos sobre a fantasia de ser especial. E erros comuns fazem a pessoa parecer comum. E parecer comum é a pior coisa que pode acontecer. Guarda isso, porque a próxima situação é onde a maioria das pessoas falha. Situação 4. Alguém próximo a você, alguém que você ama, está passando por um momento difícil. Eles estão tristes, frustrados, precisando de apoio. O que acontece dentro de você? Se você consegue estar presente, se você consegue ouvir sem oferecer soluções imediatas, se você consegue validar o que eles sentem sem trazer suas próprias experiências para a conversa, se você consegue simplesmente estar lá, segurando espaço para a dor deles, você tem capacidade empática preservada. Mas se depois de alguns minutos você começa a ficar impaciente, se você pensa que eles estão exagerando, se você sente vontade de dizer como eles deveriam resolver o problema, se você se pega pensando em suas próprias dificuldades enquanto eles falam das deles, se a dor deles te cansa em vez de te mover, isso é um sinal sério. A falta de empatia é um dos marcadores centrais do narcisismo. Mas Carl Jung entendia algo que a psicologia popular ignora. A pessoa narcisista não é incapaz de empatia. Ela tem empatia seletiva. Ela consegue sentir empatia por pessoas que ela admira, por pessoas que ela quer impressionar, por pessoas que representam algo que ela deseja, mas para pessoas comuns, para pessoas próximas, para pessoas que não oferecem nenhum ganho narcísico. A empatia simplesmente não se ativa. Situação 5. Você está sozinho, sem distração, sem tarefa, sem estímulo externo. O que acontece? Se você consegue ficar confortável no silêncio, se você consegue estar consigo mesmo sem ansiedade, se você consegue simplesmente ser, sem precisar fazer, conquistar ou provar nada, você tem um senso de essência estável. Mas se o silêncio te incomoda, se você imediatamente procura seu celular, se você precisa de estímulo constante, de validação constante, de confirmação constante de que você existe e importa, se ficar sozinho com seus pensamentos parece insuportável, isso revela algo importante sobre a estrutura do seu ser. Carl Jung explicou que a pessoa narcisista construiu seu senso de identidade em cima de reflexos externos. Ela se conhece através dos olhos dos outros, através de conquistas, através de admiração. Quando esses reflexos param, quando ela fica sozinha consigo mesma, não sobra quase nada. O vazio que ela passa a vida inteira tentando preencher finalmente aparece. E é insuportável. Agora vem a parte mais importante do teste. É a parte que a maioria das pessoas não quer ouvir. Como você reagiu a essas 5 situações? Não as situações em si, mas a descrição delas. O que você sentiu enquanto eu descrevia os sinais narcisistas? Se você sentiu desconforto, se você se reconheceu em algumas situações e isso te perturbou, se você está pensando em como pode trabalhar essas questões em si mesmo, isso é um bom sinal. A capacidade de uma autoanálise genuína, de se sentir incomodado com seus próprios padrões. É algo que a máscara narcisista rígida simplesmente não permite. Mas, se enquanto eu descrevia os sinais, você pensava em outra pessoa, se você estava aplicando cada situação a alguém que você conhece,
Se você estava mais interessado em confirmar que outra pessoa é narcisista do que em examinar a si mesmo, isso pode ser o maior sinal de todos. Carl Jung tinha um conceito chamado projeção. É a tendência de ver nos outros aquilo que não conseguimos reconhecer em nós mesmos. E é por isso que o narcisista frequentemente acusa outros de serem narcisistas. É por isso que ele identifica facilmente os defeitos alheios. Mas é cego para os próprios. Se este vídeo inteiro serviu para você confirmar que seu ex é narcisista, que seu chefe é narcisista, que sua mãe é narcisista, mas você mesmo saiu ileso da análise, volta, faz de novo. Desta vez, olhando para dentro, existe uma sexta situação que Carl Jung considerava a mais reveladora de todas. Situação 6. Você está errado em uma discussão. Completamente errado. E a outra pessoa prova que você está errado com fatos, com lógica, com evidências irrefutáveis. O que acontece dentro de você? Se você consegue dizer, eu estava errado, se você consegue mudar de opinião baseado em novas informações, se você consegue dar crédito a outra pessoa por te mostrar algo que você não via, você tem flexibilidade psicológica. Mas se mesmo diante de evidências, você procura brechas na argumentação, se você muda o foco da discussão, se você ataca a pessoa em vez do argumento, se você simplesmente não consegue admitir que estava errado, mesmo quando é óbvio, a máscara narcisista está operando em modo de proteção total. Para o narcisista, estar errado não é apenas estar errado sobre um assunto. É ter todo o edifício da sua essência ameaçado. É por isso que a defesa é tão feroz. Não é o argumento que está sendo defendido, é a própria essência, é a sua ferida na alma. Agora, deixa eu te mostrar os 3 níveis de narcisismo que Carl Jung identificou, porque nem todo narcisismo é igual, e entender em qual nível você opera pode fazer toda a diferença. O primeiro nível Carl Jung chamava de narcisismo saudável. Sim, existe narcisismo saudável. É a capacidade de ter autoestima, de reconhecer o próprio valor, de cuidar de si mesmo, de ter ambições e querer realizá-las. Toda pessoa precisa de uma dose de narcisismo saudável para funcionar no mundo. O segundo nível é o narcisismo defensivo. É quando o narcisismo saudável é exagerado para compensar uma ferida. A pessoa que se gaba demais geralmente está tentando convencer a si mesma tanto quanto aos outros. A pessoa que precisa sempre estar certa geralmente tem terror de estar errada. A pessoa que não tolera críticas geralmente já se critica demais internamente. O terceiro nível é o narcisismo patológico. É quando a máscara narcisista se torna a única forma de funcionar. Quando a pessoa não consegue mais acessar outras partes de si mesma. Quando o falso eu tomou completamente o lugar da essência verdadeira. Esse nível geralmente requer ajuda profissional, porque a pessoa não consegue mais se ver com clareza. A maioria das pessoas que assiste esse vídeo está no segundo nível. Narcisismo defensivo. Feridas de infância que criaram defesas exageradas. Padrões que se repetem sem que a pessoa entenda por quê. Reações automáticas que parecem fora de controle. E é esse nível que pode ser trabalhado, que pode ser curado, que pode ser transformado. Mas antes de falar sobre cura, deixa eu te mostrar mais 4 situações que Carl Jung considerava reveladoras. Situação 7. Alguém te elogia. Um elogio genuíno sobre algo que você fez bem. O que acontece dentro de você? Se você consegue receber o elogio,
Se você consegue dizer obrigado sem minimizar o que fez. Se você consegue aceitar reconhecimento sem desconforto extremo e sem exagerar a importância. Você tem um relacionamento saudável com validação. Mas aqui tem dois extremos que revelam narcisismo. O primeiro extremo é não conseguir aceitar elogios de forma nenhuma, minimizar, desviar, dizer que não foi nada. Esse é o narcisismo encoberto. A pessoa que parece humilde, mas na verdade tem tanta necessidade de ser especial, que rejeita qualquer reconhecimento que não seja absoluto. O segundo extremo é absorver o elogio como oxigênio, precisar de mais, ficar esperando o próximo, sentir que um elogio nunca é suficiente. Esse é o narcisismo clássico. A pessoa que vive de validação externa e nunca consegue ter reservas internas suficientes. Carl Jung explicou que o indivíduo equilibrado pode receber elogios, porque tem um senso interno de valor que não depende deles. Ela aprecia o reconhecimento, mas não precisa dele para saber quem é. O narcisista, por outro lado, precisa dos elogios para saber que existe. Sem eles, o vazio aparece. Situação 8. Você precisa pedir ajuda. Você está em uma situação que não consegue resolver sozinho. O que acontece dentro de você? Se você consegue pedir ajuda sem sentir que está se diminuindo. Se você consegue reconhecer suas limitações sem que isso afete sua autoestima. Se você consegue ser vulnerável e admitir que precisa de outros. Você tem uma base emocional sólida. Mas se pedir ajuda parece humilhação. Se você prefere sofrer sozinho a admitir que não consegue. Se você espera até o último momento, até a situação estar crítica, porque pedir ajuda é intolerável. Isso revela uma máscara narcisista em operação. Para o narcisista, precisar de ajuda é evidência de falha. É admitir que não é autossuficiente. É mostrar fraqueza. É tudo que a máscara narcisista foi construída para evitar. Situação 9. Alguém faz algo melhor que você, na sua área, na sua especialidade. Algo que você achava que era o seu território. O que acontece dentro de você, se você consegue admirar genuinamente? Se você consegue aprender com eles, se você consegue reconhecer excelência sem que isso diminua a sua. Você tem um ego saudável que não precisa ser o melhor em tudo. Mas se você sente uma pontada, se você imediatamente procura defeitos no que eles fizeram, se você minimiza a conquista, se você encontra formas de explicar por que, na verdade, não é tão impressionante assim, a amargura disfarçada está operando. Carl Jung dizia que a inveja é a sombra da admiração. O indivíduo equilibrado consegue admirar. A pessoa narcisista transforma admiração em inveja, porque admirar o outro parece diminuir a si mesma. Situação 10. Você está em um grupo e não é o centro das atenções. A conversa não é sobre você. Ninguém está pedindo sua opinião. O que acontece dentro de você, se você consegue estar no grupo sem precisar se destacar? Se você consegue ouvir outros falarem sem sentir necessidade de inserir sua perspectiva? Se você consegue existir sem ser o protagonista? Você tem um senso de essência que não depende de atenção constante. Mas se você começa a ficar inquieto, se você procura aberturas para falar, se você sente que está desperdiçando tempo, quando a conversa não te inclui, se você começa a se sentir invisível, e isso é insuportável. A necessidade narcisista de reconhecimento está presente. Agora, algo que Carl Jung descobriu e que a maioria das pessoas não sabe. O narcisismo tem duas faces. O narcisismo grandioso,
que todo mundo reconhece, e o narcisismo vulnerável, que quase ninguém identifica. O narcisismo grandioso é o clássico, a pessoa que se acha superior, que fala só de si mesma, que precisa de admiração constante, que não tolera críticas, que domina conversas, que exige tratamento especial. Mas o narcisismo vulnerável é o oposto aparente. A pessoa parece tímida, parece insegura, parece se diminuir constantemente, parece sofrer de baixa autoestima, mas por baixo, a estrutura é a mesma. A pessoa vulnerável também se acha especial, especialmente sofredora, especialmente incompreendida, especialmente sensível. Ela também precisa de atenção, mas a atenção que ela procura é a atenção para seu sofrimento. Ela também não tolera críticas, mas reage com mágoa profunda, se em vez de raiva. Carl Jung explicou que os dois tipos são faces da mesma moeda. A mesma ferida de infância, o mesmo vazio central. A diferença é apenas a estratégia de compensação. Um compensa inflando, o outro compensa murchando, mas os dois estão igualmente distantes da essência verdadeira. Se você se reconheceu mais no narcisismo vulnerável do que no grandioso, isso não significa que você é menos narcisista. Significa apenas que sua estratégia de defesa é diferente. Calma, porque agora vou mostrar a parte mais perturbadora do exercício de autoconsciência. Carl Jung identificou algo que ele chamava de sombra narcisista. É a parte de nós que temos mais dificuldade de ver. E ela aparece exatamente quando estamos mais certos de que somos boas pessoas. A sombra narcisista aparece quando você ajuda alguém e espera gratidão. Quando você faz algo bom e quer reconhecimento. Quando você é generoso e conta para outros sobre sua generosidade. Quando você é humilde de forma que outros percebam sua humildade. Não estou dizendo que toda boa ação é narcisista. Estou dizendo que a motivação por trás da ação revela a máscara narcisista. A pessoa genuinamente generosa ajuda e segue em frente. A pessoa com sombra narcisista ajuda e espera retorno. Nem que seja admiração, nem que seja agradecimento, nem que seja a própria sensação de ser uma boa pessoa. Carl Jung dizia que quanto mais a pessoa se considera evoluída, espiritualizada, consciente, mais perigosa sua sombra narcisista se torna, porque ela se esconde atrás da máscara da bondade, da humildade, da sabedoria. Se você assiste vídeos sobre narcisismo para confirmar que você é a vítima, se você se considera uma pessoa evoluída, cercada de pessoas inconscientes, se você acredita que entende os outros melhor do que eles mesmos, se você sente pena das pessoas normais, que não têm sua profundidade, a sombra narcisista pode estar operando, sem você perceber, agora. A pergunta crucial: se você se reconheceu em várias dessas situações, o que fazer? O primeiro passo é o mais difícil. É aceitar sem se defender. A tendência imediata é explicar, justificar, contextualizar. Isso aconteceu por causa da minha infância. Isso é só quando estou estressado. Isso não define quem eu sou. Todas essas explicações podem ser verdadeiras, mas elas também podem ser defesas, que impedem a mudança real. O segundo passo é observar sem julgar. Durante uma semana, simplesmente observe suas reações. Quando você sente a necessidade de se defender, quando você sente amargura disfarçada, quando você precisa estar certo, quando você não consegue tolerar crítica, não tente mudar ainda. Apenas observe.
A consciência sozinha já começa a transformar. O terceiro passo é investigar a origem. Carl Jung acreditava que todo padrão narcisista tem uma ferida na alma de infância por baixo, uma necessidade que não foi atendida, uma validação que não veio, uma rejeição que deixou marca. Encontrar essa origem não é para se vitimizar, é para entender o que você está tentando compensar até hoje. O quarto passo é desenvolver a testemunha interna. É a capacidade de observar a si mesmo em tempo real, de perceber quando a defesa narcisista está se ativando, de criar um espaço entre o gatilho e a reação. Esse espaço é onde a mudança acontece. O quinto passo é praticar vulnerabilidade em doses pequenas. Admitir um erro pequeno, pedir uma ajuda pequena, receber uma crítica sem contra-atacar. Cada prática enfraquece a máscara narcisista e fortalece a essência verdadeira. Agora, deixa eu te mostrar algo que Carl Jung descobriu sobre a relação entre narcisismo e relacionamentos. A pessoa com máscara narcisista tem um padrão específico em relacionamentos. No início, ela idealiza. O parceiro é perfeito. É o amor da vida. É diferente de todos os outros. Essa fase parece mágica. Parece que finalmente encontrou alguém que a entende. Mas a idealização não pode durar, porque nenhum ser humano real consegue manter a imagem de perfeição. E quando o parceiro revela que é humano, que tem defeitos, que às vezes falha, começa a segunda fase, a desvalorização. De repente, o mesmo parceiro que era perfeito se torna fonte de decepção. Os defeitos que antes eram invisíveis, agora são amplificados. A mesma pessoa que era o amor da vida, agora é fonte de frustração constante. Carl Jung explicou que esse ciclo de idealização e desvalorização não é sobre o parceiro, é sobre a máscara narcisista. A pessoa idealiza porque precisa que o parceiro preencha o vazio interno e desvaloriza quando percebe que nenhum ser humano consegue fazer isso. Se você reconhece esse padrão nos seus relacionamentos, se você sempre começa apaixonado e termina decepcionado, se você sente que nunca encontra a pessoa certa, considere a possibilidade de que o problema não está nas pessoas que você escolhe. Está na expectativa impossível que você coloca nelas. Existe outro exercício de autoconsciência que Carl Jung considerava revelador. É observar como você reage quando alguém não te responde imediatamente. Você manda uma mensagem. A pessoa visualiza. Não responde na hora. O que acontece dentro de você, se você consegue esperar sem ansiedade? Se você assume que a pessoa está ocupada? Se você segue com sua vida sem ficar checando o telefone? Você tem um senso de essência que não depende da disponibilidade imediata dos outros. Mas se você começa a interpretar, se você imagina que a pessoa está te ignorando de propósito, se você fica irritado ou ansioso, se você manda outra mensagem perguntando se está tudo bem, se você começa a se perguntar o que fez de errado, a necessidade narcisista de confirmação constante está presente. Carl Jung dizia que o indivíduo equilibrado tolera ambiguidade, tolera não saber, tolera espera. A pessoa narcisista precisa de certeza constante de que é importante, valorizada, lembrada. Qualquer silêncio é interpretado como rejeição. Qualquer espera é insuportável. Agora vem a parte final do exercício de autoconsciência. É a mais importante. Como você está se sentindo agora? Depois de passar por todas essas situações? Depois de ler todas essas descrições?
O que está acontecendo aí dentro? Se você está se sentindo desconfortável, mas curioso. Se você está reconhecendo padrões e pensando em como trabalhá-los. Se você está com vontade de saber mais sobre sua essência. Esse desconforto produtivo é exatamente o que Carl Jung chamava de início da individuação. É o despertar. Mas se você está se sentindo atacado, se você está se defendendo mentalmente, se você está pensando em todas as razões pelas quais esse exercício de autoconsciência não se aplica a você, se você está minimizando o que leu ou descartando como exagero, a máscara narcisista está operando em tempo real. E se você passou o vídeo inteiro pensando em outra pessoa, aplicando cada situação a alguém que te machucou, usando esse conteúdo como arma para provar que você é a vítima e o outro é o problema. Esse pode ser o maior sinal de todos. É a fuga da autoanálise. Carl Jung tinha uma frase que resume tudo isso. Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. É um espelho. A pessoa que mais te irrita provavelmente carrega algo que você não quer ver em si mesmo. A pessoa que você rotula de narcisista provavelmente reflete algum aspecto da sua própria sombra. Isso não significa que todos os narcisistas são projeções suas. Significa que sua reação intensa a eles merece investigação. É um chamado para a introspecção. Há um exercício que Carl Jung recomendava para quem quer realmente se conhecer. Uma jornada interior. Pense nas 3 pessoas que mais te irritam. Pode ser qualquer pessoa. Familiar, colega, ex, celebridade, influenciador. Qualquer um que te provoque irritação forte. Vamos imaginar aqui. A tia chata da família, o chefe mandão e a blogueira que ostenta uma vida perfeita. Agora liste as características dessas pessoas que mais te incomodam. O que exatamente elas fazem que te irrita? Seja específico. A tia sempre palpita na sua vida? O chefe te ignora e te diminui na frente dos outros? A blogueira te faz sentir inadequado? Depois, e aqui vem a parte difícil. Pergunte a si mesmo, onde essas mesmas características aparecem em mim, mesmo que em forma diferente, mesmo que em grau menor, mesmo que eu tenha aprendido a esconder. Talvez você também tenha dificuldade em ouvir os outros. Talvez você também seja crítico consigo mesmo e com os outros. Talvez você também esconda suas inseguranças atrás de uma fachada. Carl Jung dizia que esse exercício é desconfortável, precisamente porque funciona. A sombra que projetamos nos outros é a sombra que não queremos ver em nós mesmos. E a irritação é proporcional a quanto estamos em negação. Quanto maior a irritação, maior a negação. Se você fez esse exercício honestamente e não encontrou nada, faça de novo. A sombra narcisista é especialista em se esconder. Ela vai te convencer de que você é diferente, que você realmente não tem esses defeitos, que sua irritação é justificada porque os outros realmente são assim. É uma mestra do disfarce. Mas a verdade é que todos nós temos sombra. Todos nós temos traços narcisistas. Todos nós temos partes de nós mesmos que preferimos não ver. A diferença entre a pessoa em processo de individuação e a pessoa presa na máscara narcisista é a disposição para olhar. É a coragem de enfrentar a si mesmo. A pergunta final é essa. Você está disposto a olhar? Não olhar uma vez e seguir em frente. Olhar continuamente. Olhar todos os dias. Olhar especialmente quando está mais certo de que está certo.
Olhar especialmente quando quer apontar o dedo para os outros. É um exercício constante. Carl Jung passou a vida inteira se analisando, até o final. Ele dizia que quanto mais você sabe, mais você percebe que não sabe. E quanto mais você se conhece, mais você percebe que tem a conhecer. É uma jornada infinita. Esse exercício de autoconsciência não foi para te rotular, não foi para te diagnosticar, foi para te provocar, para te fazer pensar, para te incomodar o suficiente para que você queira investigar mais. É um convite à transformação. Se você chegou até aqui e ainda está pensando, se você ainda está se perguntando, se você ainda está desconfortável de uma forma produtiva, o exercício de autoconsciência já cumpriu seu propósito. Semeou a semente da transformação. O Super Thanks não é apenas apoio financeiro. É você dizendo que esse tipo de conteúdo merece existir. É você participando de algo que ajuda pessoas a se conhecerem melhor. Quando você clica naquele coração dourado, você está investindo em consciência, na sua própria consciência, na consciência de quem vai assistir esse vídeo amanhã. É um ato de generosidade. Há uma última coisa que Carl Jung diria se estivesse aqui. Um conselho valioso. O objetivo não é eliminar o narcisismo, não é se tornar uma pessoa sem ego, não é destruir a base emocional sólida que te protegeu a vida inteira. O objetivo é flexibilizar, é ter escolha, é poder usar a estrutura quando necessário sem ser controlado por ela. É o equilíbrio. A pessoa individuada não é a pessoa sem sombra. É a pessoa que conhece sua sombra, que dialoga com ela, que a integra em vez de projetá-la nos outros. É a harmonia interior. O narcisismo curado não desaparece, ele se transforma. A necessidade de ser especial se torna a capacidade de reconhecer o que é especial em si mesmo sem precisar que outros confirmem. A sensibilidade à crítica se torna a capacidade de filtrar o que é útil do que é ataque. A dificuldade com vulnerabilidade se torna a escolha consciente de quando é seguro se abrir. É a evolução. Você não precisa se odiar por ter traços narcisistas. Você precisa se conhecer. E conhecer é diferente de julgar. Conhecer é diferente de condenar. Conhecer é simplesmente iluminar o que estava no escuro. É um ato de compaixão consigo mesmo. Carl Jung dizia que onde existe luz existe sombra. E onde existe consciência, existe possibilidade de transformação. É a esperança. Se esse vídeo te fez pensar, te fez questionar, te fez olhar para dentro mesmo que por um momento, ele cumpriu seu propósito. O trabalho real começa agora. Começa depois que o vídeo termina. Começa nas suas reações do dia a dia. Nos seus relacionamentos, nas suas escolhas, é um caminho contínuo. Nos comentários, me conta qual situação mais te incomodou. Não precisa explicar por quê. Pode simplesmente escrever o número. Situação 1, situação 5, situação 9. Vamos ver quais são as mais comuns. Respondo todos nas primeiras 2 horas. Quero ouvir você.